Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo ou se você já conhece o canal, já sabe que gosta dos vídeos e tá sempre por aqui, já deixa logo o seu like agora no início do vídeo para você não esquecer e ajudar na divulgação do canal para a gente crescer cada vez mais a nossa comunidade. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Alguns cenários vivenciados por uma pessoa podem ser capazes de transformar de vez suas vidas para sempre. Abusos domésticos, violência sexual, namoros improdutivos e planos frustrados foram primordiais para Estíbaliz Carranza ter cometido 2 assassinatos de seus ex-namorados, segundo ela. Seu único objetivo era encontrar um príncipe encantado que lhe desse um filho e correspondesse às suas expectativas. Caso contrário, ela precisaria se livrar deles. Estíbaliz Carranza nasceu no dia 6 de setembro de 1978, na cidade do México. Ela morava com sua mãe, Ângela, seu pai, Armando, e um irmão mais novo. Seu pai era escritor de livros esotéricos e adorava misticismo. Além de fazer críticas ao governo mexicano, atraindo a fúria de inimigos do governo, Armando era bem religioso e bruto com a família, o que dificultou a relação com a filha. O governo do México o considerou um ativista e uma ameaça para o governo, e a família teve a sua casa invadida pelas forças armadas e vários objetos foram quebrados. Estíbaliz relata ter visto uma cena traumática nesse dia. Os policiais quebrando seus brinquedos e bonecas, enquanto ela assistia assustada, chorando. A Estíbaliz tinha então apenas 5 anos quando precisou fugir ali da cidade com a sua família e eles foram viver em Barcelona. Chegando lá, os 4 integrantes da família tiveram que passar a viver em um apartamento minúsculo por conta das dificuldades financeiras e como o pai dela era escritor, ele precisava de silêncio para se concentrar, mas ele tinha 2 crianças em casa, então isso era praticamente impossível e as brigas em casa eram muito frequentes por conta disso. O pai era muito bruto com os filhos, principalmente com a Estíbaliz. Então a relação entre eles realmente não era muito boa, cheia de muitos conflitos. Além disso, a Estíbaliz também tinha problemas na escola, isso porque ela era uma garota nova, uma garota de fora, então ela passou a sofrer muitos preconceitos por ser estrangeira e passou a sofrer muito bullying por parte dos seus colegas. Então, acabou ali que ela também não conseguiu fazer novas amizades. Desde cedo, desde muito pequena, a Estíbaliz apresentou ali que ela tinha muita vontade de se tornar mãe, se casar e construir uma família um dia. Quando ela tinha apenas 10 anos, ela chegou a perguntar para os pais a partir de quando que ela poderia ter um bebê. Os pais acharam aquilo muito engraçadinho, né, para uma criança, mas na verdade aquilo era uma vontade muito real dela, que só foi aumentando a cada dia que se passava e se tornou realmente o seu objetivo de vida e o seu maior sonho. Até esse momento, então, estava já bastante coisa conturbada na vida da Estíbaliz, mas ela conseguia levar uma vida ali, né, mais ou menos normal, mas as coisas mudaram para ainda pior quando ela estava na adolescência e ela foi, então, para uma festa com os amigos e chegando lá, um homem acabou atraindo ela até um dos quartos. Lá dentro, ele a algemou e acabou cometendo violência sexual contra ela. Depois desse dia, a mente da Estíbaliz, segundo ela, mudou completamente. Somando ali todos os traumas pelos quais ela já tinha passado, essa violência sexual, os abusos também que ela sofria ali, né, por parte do pai dentro de casa, por conta dele ser aquele homem nervoso ali, muito bruto com ela, e também aquele trauma da infância de ter aqueles homens invadindo a casa dela, ela começou a desenvolver ali um ódio realmente pelos homens.
ela começou a fantasiar ali na cabeça dela cenas onde ela acabava agredindo, machucando ou até mesmo tirando a vida desses homens que já tinham feito mal para ela um dia. Ela contou posteriormente tudo isso em um livro que ela acabou escrevendo, e ela disse que essas primeiras fantasias ela acabava imaginando ela tirando a vida ali até mesmo do seu próprio pai, mas ela nunca chegou a realmente realizar alguma coisa contra o pai dela. Alguns anos mais tarde, por conta da pressão do pai dela, a Estibales acabou entrando na faculdade para cursar economia. Ela não tinha nenhuma vontade de fazer esse curso, mas o pai dela acabou pressionando, ela aceitou e foi fazer a faculdade, conseguiu se formar, tirou ali notas muito boas e durante a faculdade ela conheceu um rapaz com quem ela começou a namorar. E o namoro durou ali praticamente toda a faculdade, eles ficaram 5 anos juntos. Mas o namoro acabou chegando ao fim, quando a Estibales contou para o companheiro esse sonho que ela tinha, que ela queria se casar, queria ter filhos, construir uma família, e o namorado não queria nada disso. Nesse momento, então, ele disse para ela que não tinha interesse, que na verdade ele não queria nada sério com ela, o que é estranho, afinal de contas, eles já estavam há bastante tempo juntos, né? Então, como os planos dos dois não estavam coincidindo, eles acabaram terminando. Mais uma vez, ela ficou muito chateada com toda essa situação e também passou a imaginar ali, né, as cenas de ela fazendo algum tipo de mal para esse ex-namorado e até mesmo fantasiou maneiras como ela poderia tirar a vida dele, mas, de novo, ainda bem, ela acabou não colocando esses planos em prática. Após a formatura da Estibales, os pais dela continuaram ali a meio que controlar a vida dela, então eles acabaram enviando ela para Munique, na Alemanha, para que ela começasse a trabalhar sob os cuidados de um casal de amigos do pai dela que eles conheciam e moravam ali na Alemanha. Lá então ela ficou pouco tempo trabalhando como babá, mas acabou não se adaptando, não gostou do trabalho, então ela se demitiu e acabou indo trabalhar em uma sorveteria. A Estibales era uma mulher muito bonita e que chamava bastante a atenção dos homens, e foi nesse tempo que ela e Roger Rose se conheceram no ano de 2002. O Roger era vendedor de geladeiras e entrou na sorveteria que a Estibales trabalhava para fazer um pedido. Ele tinha 14 anos a mais que ela, nessa época ela tinha 22 anos e ele 36, e a ida dele na sorveteria passou a ser cada vez mais frequente, e eles desenvolveram ali uma amizade que em pouco tempo iria se transformar em um relacionamento amoroso. Passadas-se algumas semanas, ele pediu a Estibales em casamento e os dois se casaram. As famílias dos dois não compareceram ao casamento porque consideravam algo precipitado e para eles a diferença de idade entre os dois também era algo muito grande que eles não aceitavam. Nesse momento, a Estibales estava então muito feliz porque ela pensava que finalmente o seu sonho estava começando a se realizar. Ela já tinha conseguido ali, né, a etapa do casamento e agora só faltava a etapa de ter um filho e depois levar a sua vida aí feliz pelo resto da vida. Porém, na verdade, aquele conto de fadas que ela estava vivendo rapidamente acabou. Logo, ela descobriu que o Roger não era aquele homem atencioso e encantador que ela pensava que era. Na verdade, depois que eles se casaram e passaram a viver juntos, rapidamente ele se mostrou um homem muito violento, tanto verbalmente quanto fisicamente, e passou a humilhar ela de várias maneiras e também agredir ela fisicamente. Depois de algum tempo nessa situação, ela começou a pensar, é claro, em terminar o relacionamento e sair ali, né, da casa, voltar a viver sozinha. Mas então ele foi lá e pegou todo o dinheiro dela e também os documentos, impedindo que ela pudesse sair de casa, e ela se viu presa naquela relação. Em 2005, então, o Roger acabou convencendo a Estibales a se mudarem para Viena, na Áustria, e ele fez várias promessas para ela, dizendo que naquela nova cidade, naquele novo país, eles iriam abrir a sua própria sorveteria e também eles iriam finalmente realizar ali, né, os sonhos dela de ter um filho e construir uma família, que ele iria mudar, iria ser um marido melhor. Ele falou ali tudo que ela queria ouvir, tudo que ele sabia que era o sonho dela, e ela acabou concordando e se mudou com ele.
Porém, as coisas não melhoraram nem um pouco, muito pelo contrário. Chegando lá, eles abriram de fato a sorveteria, mas então ela ficou trabalhando na sorveteria, tocando o negócio, cuidando de absolutamente tudo, enquanto o marido passava o dia em casa, jogado no sofá, jogando videogame. Além disso, ela também não conseguiu ter o filho que ela queria, isso porque o marido não tinha nenhum interesse sexual por ela. Ele chegou a humilhar ela várias vezes, dizendo que considerava ela muito magra, que ela não era bonita o suficiente e que ele não sentia atração por ela. Sendo assim, então, eles não tinham relações sexuais, o que impossibilitava completamente de ela realizar o sonho de ter um filho. Com todos esses desentendimentos, mais uma vez a Estibales expressou ali que não queria mais ficar com o marido, que ela queria o divórcio, mas ele não concordou, disse que não iria sair de casa, que não iria se divorciar dela, e eles continuaram ali vivendo na mesma casa, naquela situação, em uma vida que já não era mais de marido e mulher. Em 2007, então, a Estibales conheceu um outro homem na sorveteria chamado Manfred Hinterberger, que na época tinha 48 anos e era um fornecedor de sorvetes. Mesmo sabendo que ela tinha um relacionamento com Roger, o Manfred não media esforços para visitá-la e sempre que tinha oportunidades, a elogiava e incentivava a largar o marido. Depois de alguns dias, o Manfred a convidou para um primeiro encontro e eles marcaram de se encontrar em um lugar mais reservado, e a partir daí eles iniciaram um relacionamento e os encontros se tornaram mais frequentes. Tanto Manfred quanto Estibales mantinham um relacionamento aberto. Ambos tinham liberdade para ficar com quem bem entendessem. Em 27 de abril de 2008, a Estibales já estava completamente irritada com a situação que ela estava ali com o Roger e ela queria colocar um ponto final em tudo aquilo, queria se separar dele. Então, mais uma vez, ela iniciou uma discussão sobre esse assunto, dizendo que queria o divórcio e que ele saísse da casa. Mais uma vez, ele se negou, mais uma vez ele ofendeu ela várias vezes, isso tudo segundo a versão dela dos fatos, é claro, dizendo que ela era burra, que ela não conseguia viver sozinha e que jamais conseguiria viver sem ele. Em meio à discussão, então, já muito irritada, a Estibales pegou uma das armas da coleção do Roger e atirou 2 vezes na cabeça dele, fazendo, é claro, ele perder a vida imediatamente. Depois disso, ela deixou o corpo ali mesmo, tomou um banho, se arrumou e saiu de casa para um encontro que ela tinha com um outro homem. Ela passou a noite com esse homem na casa dele e no dia seguinte ela retornou para casa e finalmente decidiu que precisava fazer alguma coisa a respeito do corpo do Roger. Ela, então, pegou o corpo ali, levou para um dos cômodos da casa e decidiu que ia tentar acabar com ele colocando fogo ali mesmo dentro da residência. O plano acabou não dando certo, é claro. Rapidamente começou a sair ali muita fumaça, o que chamou a atenção dos vizinhos que acabaram acionando os bombeiros. Chegando lá, os bombeiros bateram na porta, ela atendeu e eles falaram, que era toda aquela fumaça. E impressionantemente, ela acabou conseguindo enganar os bombeiros, dizendo que não era nada, que ela estava apenas cozinhando e tinha queimado ali uma comida, mas que já estava tudo sob controle. Assim, então, ela conseguiu evitar que os bombeiros entrassem na casa dela e descobrissem tudo o que ela estava fazendo. A partir daí, ela apagou o fogo, é claro, e pensou que ela teria que encontrar uma outra maneira, um pouco mais discreta, de se livrar do corpo do Roger. A ideia então que ela teve foi ir até uma loja de materiais de construção e comprar uma serra e também um pouco de cimento. Chegando em casa, ela usou a serra para cortar ali o corpo do Roger em várias pequenas partes e ela acabou colocando todas essas pequenas partes em vários potes de sorvete. A cabeça não coube, é claro, então ela acabou concretando a cabeça e guardou tudo aquilo dentro de um dos congeladores ali, de um dos freezers que ela usava na sorveteria. Ela levou ali tudo, para dentro desse freezer que ficava na sorveteria e guardou como se fossem potes de sorvete enquanto a cabeça ficou concretada.
Depois de um tempo, ela acabou tendo que se mudar de casa e ela aproveitou esse momento para organizar melhor ali tudo e acabou escondendo muito bem tudo isso, né, esse freezer com os restos ali do Roger em um porão da sorveteria que ficava extremamente escondido ali no subsolo, garantindo que aquilo nunca seria encontrado. Ela teve bastante sucesso nesse plano dela, isso porque o Roger, ao que parece, era mesmo um homem que não se dava muito bem com muitas pessoas. Ele não tinha tantos familiares, tinha bastante tempo ali que ele não via os familiares, não tinha muitos amigos. Então acabou que ninguém sentiu muita falta dele. Algumas pessoas até perguntaram, mas Estibales disse que ele tinha ido fazer uma viagem, que eles não estavam mais juntos, ele tinha abandonado ela. Então as pessoas acabaram acreditando, ficou por isso mesmo, e ela seguiu a sua vida ali normalmente, depois de ter tirado a vida do marido. Livre então do seu ex-marido, a Estibales estava finalmente pronta para continuar o seu relacionamento com o Manfred. Eles também passaram a viver juntos e as coisas estavam indo bem por cerca de 2 anos, mas depois as coisas também começaram a piorar. Isso porque a Estibales ainda tinha o seu sonho de ter um relacionamento ali, né, firme com o Manfred, também ter filhos com ele, construir uma família, mas ele não estava interessado nisso e, na verdade, ele tinha deixado bem claro para ela desde o início, afinal de contas, desde o começo eles tinham ali aquele relacionamento aberto, mas, ao que tudo indica, ela não queria mais um relacionamento aberto e queria ali, né, que os dois ficassem apenas juntos entre eles. O Manfred gostava de conversar com outras mulheres online, curtir fotos de outras mulheres nas redes sociais, e isso não agradava ali nem um pouco a Estibales. Ela foi ficando cada vez mais insegura e, além disso, o Manfred também gostava ali, né, de humilhar ela também. Isso porque ele começou a dizer que ela já não estava mais tão bonita e que ela precisava fazer uma série de procedimentos estéticos e até mesmo cirurgia para ela ficar novamente bonita e agradar a ele. O Manfred não tinha também nenhum interesse em ter filhos com a Estibales, porque na verdade ele já tinha 2 filhos, frutos de um relacionamento anterior. A ideia de possíveis traições, descaso em ser pai e também abandono foram os pontos mais relevantes ali para Estibales começar a pensar em colocar um fim no relacionamento com o Manfred e também na vida dele. Porém, dessa vez as coisas precisavam ser feitas de uma maneira mais eficaz, digamos, porque o Manfred tinha família, tinha aqueles 2 filhos e pessoas que poderiam sentir sua falta. Então, a Estibales não poderia deixar nenhum rastro do que ela iria fazer. Ela então continuou o relacionamento por uns dias, enquanto isso ela fez aulas de tiro escondida e também começou a pesquisar ali bastante para aprender a concretar coisas de uma maneira mais eficaz. Em 21 de novembro de 2010, então, o casal tinha acabado de voltar de uma viagem quando tiveram uma discussão muito grande. Então, nesse momento, a Estibales resolveu que era naquele dia que ela iria tirar a vida do Manfred. Ela esperou então ele dormir, pegou uma arma e atirou 4 vezes na cabeça dele. Com o corpo, ela fez exatamente a mesma coisa que ela tinha feito com o seu ex-marido. Quando alguns amigos e familiares sentiram falta do Manfred, a Estibales disse que ele tinha ido fazer uma viagem, mas não deu muitos detalhes. Por isso, desconfiados, os amigos começaram a pressionar ela e acabaram fazendo uma queixa do desaparecimento do Manfred na polícia. Em dezembro, depois de aproximadamente 1 mês da morte dele, a Estibales conheceu um amigo dele chamado Roland, de 47 anos, e finalmente engravidou desse homem. Ela, mais uma vez, acreditava que dessa vez o relacionamento iria dar certo, já que, segundo ela, Roland era diferente dos seus antigos parceiros e ela também carregava em seu ventre seu tão desejado filho. No entanto, a felicidade dela não durou muito tempo. Em junho de 2011, houve um grande vazamento na sorveteria e alguns trabalhadores do governo precisaram invadir o local para conter o vazamento em um momento que a Estibales não estava lá. No porão, eles então encontraram o freezer com os restos mortais dos cadáveres de Roger e Manfred e acionaram a polícia.
Quando a Estibales estava chegando na sorveteria, ela viu de longe os policiais lá na porta, então ela já soube do que se tratava, não terminou de chegar na sorveteria, fugiu e acabou ligando para uma amiga pedindo ajuda para essa amiga ir até a casa dela buscar o seu passaporte e também comprar para ela um chip pré-pago para ajudar na sua fuga. Ela ligou também para o Manfred, confessou tudo sobre os 2 crimes que ela tinha cometido e acabou tentando fugir ali da cidade de avião, mas antes de chegar lá ela já percebeu que os policiais também estavam esperando ela no aeroporto, então ela optou por fugir de trem. A Estibales fugiu então para a Itália e chegando lá, de alguma maneira, ela acabou convencendo um homem a fazer uma reserva para ela ali por uns dias em um hotel no nome dele. Ela acabou convencendo esse homem dizendo que ela estava fugindo de um relacionamento abusivo, onde o ex dela ali, agredia ela, tinha ameaçado ela e estava querendo tirar a vida dela. Então ela fez ali toda uma cena, todo um drama, como ela era uma mulher bonita também, esse homem acabou aceitando ajudar ela e fez essa reserva nesse hotel. Ela ficou lá por uns dias, depois ela pegou um táxi, foi para uma outra cidade e lá ela também conseguiu convencer um outro homem com essa mesma história a deixar ela ficar na casa dele por alguns dias enquanto ela se organizava. Esse homem deixou ela ficar na casa por alguns dias, mas depois de um tempo ele começou a desconfiar porque ela estava completamente obcecada pelas notícias que saíam na mídia sobre o caso dela, no caso. Só que o homem não sabia que era ela, ele achava que era um outro caso de uma outra mulher ali da Áustria, mas aos poucos ele acabou percebendo semelhanças, começou a desconfiar, então depois de alguns dias ele acabou acionando a polícia. No dia 10 de junho de 2011, a Estibales foi finalmente presa. Ela teve seu filho em janeiro de 2012 na prisão e deu a ele o mesmo nome do pai, Roland. De uma forma inusitada, a Estibales e Roland se casaram na sala de interrogatório do presídio de Viena em março de 2012. Ele tentou conseguir a guarda do filho, porém o pedido foi negado e a criança passou a morar com os avós maternos. No dia 5 de setembro de 2012, a Estibales foi considerada culpada pelos assassinatos, embora alegasse ter agido em legítima defesa. Em novembro de 2012, ela confessou seus crimes para a corte detalhadamente e foi sentenciada à prisão perpétua em uma instituição psiquiátrica pelo assassinato de seu ex-marido em 2008 e do seu amante em 2010. Em 2015, a Estibales e o Roland acabaram se separando e algumas informações alegam que o relacionamento não deu certo por conta da incapacidade dele de ter ficado com o filho do casal. Em 2017, a Estibales se apaixonou por um outro detento e iniciou mais um relacionamento que também não durou muito tempo e já terminou. Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso da Estibales, se você acha que realmente todos esses traumas que ela sofreu ao longo da vida são justificativas suficientes para ela ter cometido esses crimes tão bárbaros contra aqueles 2 homens, ou se não, se na verdade ela era apenas uma mulher fria realmente que ia lá e tirava a vida dos homens que acabavam não dando a ela aquilo que ela queria. Também deixe aqui nos comentários, usando a hashtag sugestão, um caso que você acha que seria interessante eu trazer aqui para o canal. Se inscreve se você ainda não for inscrito, para a gente atingir aquela meta de 65 mil inscritos até o final do ano. Deixa o like se você gostou de conhecer mais essa história. E é isso, até o próximo vídeo.